Vamos mergulhar em uma análise de um dos principais argumentos contra o realismo científico, o argumento da subdeterminação. Nesta análise, vamos primeiro construir o argumento antirrealista e, na sequência, examinar sistematicamente 4 grandes respostas filosóficas a ele. Bem, vamos começar pela alegação fundamental. A ideia de que múltiplas teorias, bem distintas entre si, podem ser perfeitamente consistentes com todas as evidências disponíveis que temos. No fundo, o argumento é o seguinte: os dados que coletamos do mundo observável não são suficientes para apontar para uma única teoria correta sobre o mundo que a gente não consegue observar diretamente. Essa analogia do gráfico ilustra a ideia central de forma brilhante. Pense assim, os pontos de dados são como as nossas evidências observáveis. E a linha é a teoria que a gente cria sobre a realidade inobservável por trás daqueles pontos. E como Bas van Fraassen observou, 2 cosmologias podem fazer afirmações radicalmente diferentes sobre a realidade, mas, ainda assim, serem impossíveis de diferenciar na prática, empiricamente. Quando a gente coloca isso de uma forma mais estruturada, o argumento se torna um desafio lógico muito poderoso à ideia de que a ciência realmente revela a verdade sobre coisas como elétrons ou buracos negros. Certo, agora vamos passar para a primeira grande resposta realista, que ataca uma premissa fundamental do argumento antirrealista. O desafio mais direto que os realistas levantam, como articulado por Michael Davitt, é basicamente pedir para o antirrealista de fato apresentar essas supostas teorias rivais. Então, o ponto crucial aqui é que não basta qualquer alternativa. Para ser um problema de verdade, essa teoria rival precisa ser genuína, cientificamente plausível e radicalmente diferente da que a gente já aceita. Seja tentando uma abordagem mais geral ou uma mais específica, o realista argumenta que os antirrealistas ainda não cumpriram o ônus da prova de mostrar que essas teorias rivais realmente existem. Agora, uma segunda resposta realista vai questionar outra premissa, a de que os dados empíricos são o único fator que importa na escolha de uma teoria. Os realistas argumentam que, mesmo que 2 teorias sejam idênticas nos resultados empíricos, uma delas pode ser mais bem apoiada porque é mais simples, mais coerente com o que já sabemos ou porque tem um poder de unificação maior. E o que é realmente interessante neste caso é como a filogenética usa a simplicidade como um guia para a verdade. Experimentos de pesquisadores como David Hill mostraram que esse método pode ser notavelmente preciso. Contudo, o antirrealista pode rebater dizendo que esse apelo às virtudes não resolve o problema. Ele pode simplesmente reformular o argumento para incluir essas virtudes e aí o debate volta para o desafio original. Certo, então nos mostre essa teoria rival. Vamos ver agora uma terceira objeção, destacada por Samir Okasha, que se baseia na natureza holística da confirmação científica. Essa tese afirma que, quando uma observação contradiz uma previsão, a gente tem uma escolha. Podemos rejeitar a hipótese ou podemos rejeitar uma das nossas suposições de fundo que usamos para fazer o teste. Este exemplo histórico é ótimo. Ele mostra que qualquer proposição, por mais simples que pareça, pode ser defendida contra evidências que parecem definitivas, simplesmente ajustando outras crenças nessa teia. Então, o ponto crucial é este. O holismo torna a ideia de equivalência empírica muito mais instável. O conceito de 2 teorias terem para sempre o mesmo conjunto fixo de consequências observáveis começa a parecer bem menos sólido. E isso ilustra de maneira fantástica o desafio final e talvez o mais sério para o argumento da subdeterminação, a ideia de que não existe uma separação tão clara entre teoria e dados. Paul Churchill nos convida a um experimento mental. Imagine uma sociedade que entende o calor como um fluido chamado calórico. Para eles, a percepção do calor já vem carregada com essa teoria. Sentir o calórico fluir seria tão direto e óbvio quanto sentir quente é para nós. Foi somente após o desenvolvimento da teoria cinética do calor que essa pequena esquisitice foi reinterpretada como uma evidência poderosa que refutava a teoria clássica mais antiga. Se as nossas próprias observações são moldadas pelas nossas teorias, então a própria ideia de que os dados de forma neutra subdeterminam uma teoria, bem, essa ideia se torna fundamentalmente questionável. O debate, portanto, se move para além de um simples problema de evidência. Ele se transforma numa questão muito mais profunda sobre a própria relação entre o conhecimento científico e a realidade em si.